Louvado seja Deus. Deus seja sempre louvado. E a paz de Deus. Mais uma vez aqui também vos convido para nós enfatizar a palavra do Senhor. Aqui Deus nos traz hoje, mais uma vez, esta alegria destes conselhos da palavra do Senhor no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 17. É um tema glorioso, maravilhoso, importante para nossas vidas, principalmente para quem quer servir a Deus e andar honestamente neste mundo, esperando a vontade de Deus. O tema é humildade. É uma palavra bastante difícil para muitos, principalmente para quem quer andar com o queixo erguido, com o nariz empinado. Mas nós vamos ver que esta palavra, o quanto ela é maravilhosa. A qual diz, Colossenses 3,17 e diante. E quanto fizerdes por palavras, ou o que fizer por palavras, ou também por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando a Ele, por Ele, graças a Deus e Pai por tudo. Muitos até para orar, infelizmente, diz para Deus como quem quer ser maior do que Deus, como quem quer mandar em Deus, que eu não aceito essa situação, eu não aceito viver assim, eu não aceito que não aconteça, eu só vou se acontecer, eu só quero se isso acontecer. Deus, ele não é irresponsável e sabe melhor do que cada um de nós as consequências dos atos. Ele é Deus, ele sempre existiu, ele é onisciente e onipresente. Para ele, tanto faz um dia como um ano como 1000 dias. Ele é o antes, o depois, o começo, o meio e o fim, como diz a palavra do Senhor. Então ele entende muito bem a nossa situação e sabe qual é o melhor, porque o profeta Jeremias, ele disse para o povo de Israel, através da palavra do Senhor, que Deus mandava Jeremias falar para o povo: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então só Deus sabe o melhor para nós. Não queremos e nem podemos ser e nem passar na frente de Deus. Como diz o ditado popular, não podemos colocar a carroça na frente dos burros. Meus irmãos, vamos prosseguir porque é uma palavra muito ampla, é tão ampla que eu pesquisei na Bíblia, no livro de Salmos, há uma gratidão muito grande através do rei Davi, que meu Senhor da glória, aquele ali eu acho que é o maior de todos os agradecimentos, está na boca do rei Davi. Um homem que soube se humilhar diante de Deus. Mas vamos ver que até Jesus Cristo, ele se humilhou diante de seu Pai, mostrando para nós como é ser humilde. Humilde, meus irmãos, não é se humilhar de ninguém, humilhar a ninguém, mas é ser uma pessoa sábia, entendida, que sabe saber a quem servir e quem manda e quem desmanda e quem é maior e quem é o menor. Nós não servimos nem vamos ser humildes para ser humilhado por ninguém, mas aquele que se humilha diante de Deus, ele diz: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que é humilhado será exaltado. Então, meus irmãos, vamos se humilhar na presença de Deus, e quem nos humilhar, Deus vai humilhar ele, porque nós não podemos nos exaltar na frente de ninguém, nem com nada, mas devemos nos humilhar diante de Deus, porque é Ele quem nos exalta. Aqueles que tentam te humilhar, não se preocupe,
porque Ele vai ver a exaltação na tua vida. A gratidão poderosa e esta está dentro de nós. Pare de reclamar, meu Deus, e agradecer a Deus, aprender a agradecer ao Senhor por tudo, pois nada acontece sem a permissão de Deus. Viva de modo que nossas ações e palavras sejam sempre de gratidão a Deus. Pensamento, tudo, não importa o que falamos, não importa o que nós fazemos, é para ser oferecido como presente e gratidão a Deus. Ligado com o nome e poder e honra de Jesus Cristo. Isto faz de toda a vida nossa a adoração e ação de graças a Deus. Não há nada como adorar se nós vivemos, se nós falamos, se nós atuamos. É como louvor e deve sempre envolver agradecimento a Deus. Temos que ter em mente que tudo que somos, ou fazemos, ou falamos, vem sempre de Deus. E Ele é merecedor do nosso agradecimento. Até os nossos pensamentos, meus irmãos, vêm do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele disse, quando estiver em frente do juiz, ou sendo testemunha, o réu, não se preocupe no que vai falar, porque não são vós que vai falar, mas é o Espírito Santo na sua boca. Até Jesus Cristo, meu irmão, foi Ele e é humilde, e nós também não podemos ser humildes. Como assim podemos ser justificados por Deus se nós não sermos humildes? Temos, meus irmãos, que aprender a agradecer a Ele. Lembre dos 10 leprosos que pediu a Jesus Cristo para ser curado. Jesus Cristo mandou eles ir aos sacerdotes, mas depois de ser curado, só quem voltou foi um para agradecer a Deus. E esse, diz a palavra do Senhor, que foi justificado, ou seja, abençoado por Jesus Cristo. Esse recebeu a maior cura e o melhor galardão. Jesus Cristo, orando, falou, Jesus Cristo, pense em nós, quando estivermos orando, se nós não agradecer a Deus, porque até Jesus Cristo, quando orou, Ele disse, Pai, graças te dou por me ouvir. Então, dê graças a Deus por Deus te ouvir. Então, tiraram isso, Jesus Cristo orou, pedindo para que Deus ressuscitasse a Lázaro. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço que me ouviste. Isso está no livro de João, capítulo 11, 41. Em Filipenses 4,13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, não é eu que me fortaleço, não é você que se fortalece, mas é o próprio Deus que nos fortalece. Bom, meus irmãos, vemos nesse versículo que quem nos fortalece é o mesmo que nos dá sabedoria, livramento, que nos abençoa, que nos justifica, e nada conseguimos sem Ele. Em Tiago 4,15 diz, em vez disso, deveis nós afirmar, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor, eu não tenho, nem você tem esse poder de dizer que amanhã eu vou poder fazer isso, vou poder fazer aquilo, vou conseguir fazer isso, vou conseguir executar qualquer coisa, porque eu nem sei se vou amanhecer vivo, mas Deus nos dá esta graça, este poder, e tem Ele este poder nas suas mãos, de me manter e te manter vivo, e nos dá este poder de poder fazer isso ou aquilo. Esse, meus irmãos, versículo mostra que tudo depende em nossas vidas, seja para dormir
ou para acordar, ou viajar, ou trabalhar, ou para se alimentar, sem falar que até para viver dependemos de Deus. Será também que Ele não merece nosso agradecimento? Reverencie, meus irmãos, reverencie em humildade. Neste mundo, ninguém é melhor que ninguém, maior que ninguém, ninguém é, porque todos são dependentes do amor de Deus. E quem não vive com Cristo tem muitas perturbações, sem solução. Saiba que diante de Deus, até a tristeza salta de alegria, louvando o Senhor Jesus Cristo. Até a tristeza diante de Deus. Agora imagine a tristeza sem o Senhor, sem estar na presença dEle. Quão grandes trevas é a nossa vida. Ninguém queira se engrandecer para ser reconhecido perante os homens, que quem faz estas coisas não tem humildade. Pelo contrário, esta pessoa, em vez de se humilhar, ela vai humilhar seu próximo. Porque quem não se humilha, quer humilhar. Ao contrário, quando fores convidado, vai, senta-te no último lugar. Quando chegar então aquele que te convidou, ele te dirá: amigo, vem para um lugar melhor. Será uma honra para ti, à vista de todos os convidados, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Isso está no livro de Lucas, capítulo 14. Porque quando eu ou você for convidado para uma festa, não queira chegar lá e passar na frente de todo mundo, para ficar lá na frente para ser reconhecido de ninguém. Deixe que Deus te dará a oportunidade de te fazer ser reconhecido. Como é bom, irmão, render graças a Deus e cantar louvores ao seu nome, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, disse o rei Davi, louvado seja Deus. Isso no livro de Salmos 92, 1 e 2. O Senhor é minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Então, quando cantares, quando orares, dê glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Dê graças a Deus por Ele te dar este fôlego de vida. Disse no Salmos 28, 7. No livro de Gênesis 45, e 5 diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido, disse José, para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Tudo de nossas vidas depende de Deus. Olha, quando Arão e Miriam, os irmãos de Moisés, tiveram inveja e ciúme de Moisés e queriam tomar o lugar de Moisés, Deus apareceu a eles e disse: há alguém na terra igual a Moisés, homem humilde, manso como ele? Não existe outro igual a ele. Então, meus irmãos, todos os servos de Deus que tiveram essas prosperidades, esse reconhecimento a Deus, foram todos humildes ao Senhor. Diante dessa situação, o que você faria com seus irmãos ou com o seu próximo? Saiba, meus irmãos, se Deus te chamou para ser um regente da palavra dele, é porque ele sabe a escassez de amor e misericórdia que falta no mundo, e que a calamidade pior está perto de chegar. Tudo o que fizer, saiba que não é com nossas forças que estamos fazendo, mas é com a ajuda de Deus. Quando Pedro e João subiam ao templo para orar, ele se compadeceu de um paralítico e curando o paralítico, o povo começou a falar que eles eram um Deus, e eles falou que aquilo não foi eles que fizeram, mas Jesus Cristo, a quem eles crucificou.
Louvado seja Deus. E através do poder de Jesus Cristo é que aquele homem recebeu saúde. Não é através, não é porque eu oro que alguém vai ser curado, mas é pelo poder de Deus que faz aquele receber esta misericórdia. E sucedeu, meus irmãos, no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16, diz: e sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, olha, mais um ato de humildade de Davi, e preste atenção nesse. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, que era a mulher de Davi, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com o rei Davi e disse: quão honrado isto ela falou, desprezando Davi, com ironia, e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas, de seus servos, como um sem vergonha se descobre qualquer um dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, perante o Senhor que me escolheu antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor eu me tenho alegrado, e ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas pessoas têm vergonha de orar com humildade, achando que aquilo ali as pessoas vai rir dele, vai fazer alguma ironia sobre a vida dele, vai achar pouco da vida dele, vai fazer chacota da sua vida, ou da sua cara, como diz o ditado. Mas não, meus irmãos, quando estiver diante de Deus, você que é cristão, não tenha vergonha de chorar, de se alegrar diante de Deus, se humilhar. Não aquela forma de servir a Deus com oba-oba, gritaria, com muitas oblações, pula-pula, aquelas coisas que muitos fazem nas festas mundanas. Mas a festa do Senhor é uma festa de humildade. Olha quando os discípulos, com aqueles irmãos que oravam ali na festa do Pentecoste, eles oravam a Deus em humilhação, adoração ao Senhor, não com gritaria. Ali foi descido o Espírito Santo sobre a vida de cada um. Você não vai poder encontrar o selo do Espírito Santo através de muita oba-oba, porque nós diante de Deus devemos nos humilhar, devemos nos prostrar aos pés de Deus com humilhação e não com gritaria, como quem o Senhor fosse surdo. E mais, meus irmãos, e ainda mais do que isto, disse Davi, que envelhecerei, ou seja, me alegrarei ainda mais e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, e disse mais o rei Davi, elas me honrará. Louvado seja o nome do Senhor. No 2 Crônicas 7, diz, e 14, disse o Senhor aqui para o rei Salomão, já para o filho de Davi, e disse, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Preste atenção o começo deste versículo. O Senhor disse,
se o meu povo, aquele povo, você e eu, que se chama pelo nome do Senhor, se nós se humilhar, olha a palavra como é, se humilhar e orar e lhe buscar, disse o Senhor, a face dele, e se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra, perdoarei também os seus pecados. Prestem atenção na parábola do fariseu e o publicano. O publicano levantou as mãos aos céus, olhando, se engrandeceu, humilhou o fariseu, humilhando o publicano, disse que dava os dízimos de tudo quanto tinha, orava, jejuava, não era como aquele publicano ali que não pecador, mas o publicano só olhava para baixo, nem para cima ele olhava. Mas ele diz: Senhor, perdoa meus pecados e tende misericórdia de mim, que sou um homem pecador. Meus irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor. No livro de Zacarias 9, diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, alegrai-vos, eis que o teu rei virá a ti, justo Salvador, humilde e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Humilde, meus irmãos, Jesus Cristo, até Jesus Cristo foi humilde, chegou como humilde e viu naquele tempo que foi desprezado. Não se preocupe, Jesus Cristo é contigo. João Batista, também, no livro de João 3, 26 diz: e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo, falando de Jesus Cristo, aquele que estava contigo, o qual tu dá testemunho dele, ele está ali, além, lá no Jordão, do qual deste tu tanto dá testemunho, ele está batizando e todos vão ter com ele. João Batista respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Meus irmãos, nós somos terrenos, fomos criatura do Senhor, feita do pó da terra. Se há um espírito de vida em nós, não veio esse espírito da terra, veio do céu. Então, procuramos as coisas do céu e não da terra. Saiba que a nossa humilhação perante o Senhor é porque Deus é sobre todas as coisas. E Ele prepara um lugar para que possamos estar com Ele. E um dia ver o Senhor face a face como Ele é. Mas para isso precisamos também não querer ser mais do que Jesus Cristo. Olha só a palavra do Senhor. Diz que Jesus Cristo ele veio humilde para a terra. Olha as orações que Jesus Cristo fez para Deus. O próprio Jesus Cristo, ele sabendo que era um Deus, o Filho de Deus, ele orando disse: Pai, te dou graça por me ouvir. E nós oramos, e nós, homens terrenos, carnais, pecadores, oramos e queremos impor ordem perante Deus. Queremos nós impor ordem a Deus. Quem somos nós para impor ordem a Deus? Para querer ser mais do que ninguém? Jesus Cristo disse que ele veio e morreu por toda a humanidade e que ninguém, e não faz acepção de ninguém. A expressão, meus irmãos, que ele cresça e eu diminua, o significado que devemos pôr Jesus em primeiro lugar em nossa vida, não a nós mesmos. Porque Jesus Cristo, ele sempre tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas, não a nós. Glorificar Jesus é muito mais importante
que procurar a glória pessoal. Deixar Jesus Cristo crescer e nós diminuir não é anular a nossa identidade, mas fazer com que cresça o nome do Senhor nesta terra e em nossas vidas. Que conselhos maravilhosos a Bíblia dá para nossas vidas. Que esta palavra seja mais um bálsamo na vossa vida, porque eu tenho certeza, para mim tem justificado a minha esperança e a fé a qual tenho. Não digo para você, e nem diga que eu estou dizendo isso porque eu não tenho o mesmo problema que você. Todos nós temos problema, e muito sério. Você vê? Eu sou um tetraplégico. Minhas mãos não fecham. Tenho 23 anos nesta luta, mas tenho procurado conservar a palavra do Senhor, a minha fé e a minha esperança naquele que me promete, a mim e a você, que está preparando um lugar para nós morar. E que o desejo dele não é que vivamos eternamente neste mundo, mas que a nossa alma seja salva para o reino da glória. Que a graça de Jesus Cristo, o seu amor, a bondade de Deus, a sua palavra e a guia do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Deus abençoe e a paz de Deus.